Como vencer a procrastinação? Bom, procrastinação já é diferente de preguiça. Então, preguiça vai ter um outro vídeo só para falar de preguiça. Vamos falar de procrastinação, que é basicamente deixar de fazer uma tarefa para fazer algo mais cômodo. Você ficar jogando sempre para depois, ficar adiando tarefa. Você vê um vídeo desse e já pensa, vou colocar no assistir mais tarde porque amanhã eu assisto. Basicamente é isso. Procrastinação, ficar adiando as coisas. Bom, e como vencer ela? Bom, São José Maria Escrivá vai dar diversos conselhos aqui em Caminho Suco Forja. Eu vou estar citando ele para vocês aqui. Eu não desprezo aquilo que a autoajuda fala, a neurociência fala e tal, de coisas, por exemplo, dividir tarefas em blocos e tal. Você ter o seu checklist e ir marcando, ok, as tarefas feitas e tal. Você evitar distrações. Por exemplo, se você for ler, você deixar o celular afastado e tal. São coisas muito boas. Só que, tipo, todo mundo já tá falando a mesma coisa. Vários canais e tal. Não só canais de neurociência, canais de autoajuda e tal. E aqui num canal católico, vamos deixar isso bem católico e tal. E o que um santo da igreja nos fala. Como você fazer as tarefas na hora que elas devem realmente serem feitas, sabe? Se a gente pegar alguns exemplos bíblicos, lá no Gênesis mesmo, sabe? A gente fala de Tibal-Caim, ali o filho de Caim era o cara que fazia uma flauta com um pedaço de cobre. Ali também no Gênesis vai falar do Nimrod, do pessoal da Torre de Babel. Os caras construíram uma torre de 2,4 km de altura. Isso é tipo 3 vezes o Burj Khalifa, que é um prédio lá no Catar, que é o prédio mais alto do mundo. E naquela época, milênios atrás, eles já faziam isso, cara. Eles já tinham essa inteligência. Muitos povos da antiguidade tinham uma inteligência absurda. E por que eu tô falando isso? Por que eles faziam coisas tão grandiosas? Pirâmides e tal, construções milenares que estão aqui até hoje. Porque o ser humano, sem distrações, ele é capaz de fazer coisas grandiosas. Por isso que eles eram tão inteligentes. Hoje, nós, à medida que a gente se distrai muito facilmente, a gente está jogando fora uma capacidade muito grande que a gente tem de raciocínio, de intelecto, de questionamento. A tecnologia nos trouxe muitas coisas boas que devem ser usadas, sim, de modo inteligente. O Bill Gates, quando ele montou os primeiros softwares da Microsoft e tal, montou os primeiros computadores, ele pensava consigo mesmo, vou criar isso aqui para que o homem não precise mais trabalhar. E pasmem, hoje o pessoal tem burnout por causa disso. Porque não está sabendo usar isso, não está sabendo usar a ferramenta de modo inteligente. E estamos aqui para isso, vamos citar alguns dizeres de um santo da igreja que vai nos ajudar a acabar com essa procrastinação nas tarefas do nosso dia a dia, no nosso trabalho, estudo e tal, mas principalmente, mais importante, na vida espiritual, na vida interior, que é o que a gente acaba mais pecando, por assim dizer. Quem nunca aqui deixou de rezar para ficar conversando com alguém no celular ou para ficar rolando no Instagram ou para fazer alguma coisa aleatória que não tinha nada que ver com a tarefa? Bom, isso não pode acontecer, isso é algo que nós temos que corrigir em nós mesmos. Por isso, São José Maria Escrivá vai ver a procrastinação como uma falta de decisão interior, falta de decisão ao amor de Deus e a falta ao espírito de serviço. Ele vai insistir que o tempo é um dom de Deus e que se você desperdiçar a vida, você está desperdiçando o tempo, você vai estar desperdiçando o maior presente que Deus te deu. Por isso ele é o famoso santo do cotidiano. Ele vai falar no ponto de caminho 253, não deixe para amanhã o trabalho que você pode fazer hoje. Bom, a gente acaba enrolando isso, né? Isso é uma das coisas que mais acontece. Para você conseguir executar isso, é você se colocar no agora e colocar tarefas que cabem dentro do seu dia. A gente acaba hiperlotando, colocando 10, 20 tarefas aí para fazer, que a gente não dá conta. O tempo não é infinito, o dia não tem 36, 48 horas. Deus fez um dia com 24 horas. Então você ter essa percepção de realidade da sua capacidade de fazer as tarefas é algo que você vai poder executar melhor aquilo que você designar. Por exemplo, muitos aqui não têm, digamos assim, tempo para rezar um rosário.
De modo que, já que tem trabalho, família, estudo, muita coisa para conciliar e tal, rosário é uma oração um pouco mais longa, vai tomar 1 hora e meia, 2 horas, dependendo de quem estiver rezando e tal. Então, se você colocar isso no seu dia, você tem que saber que determinado tempo vai ter que ser reservado só para aquilo. Então, muitas vezes você delegar em tarefas menores, por exemplo, a oração do terço, ou colocar algumas leituras curtas, assim, espalhadas durante o dia, é algo que você vai conseguir conciliar melhor, algo que você vai ser mais realista com a sua realidade. Porque vencer a procrastinação se começa com uma fidelidade nas pequenas coisas. Quando você se alinha nessas pequenas coisas, você vai conseguir fazer bem feito as grandes coisas. O ponto 882 de Supa vai dizer que o tempo é um tesouro que passa, que foge e que se acaba. O tempo é limitado, o tempo é vida. A gente tem aquela ilusão, né, de pensar, nossa, tempo é dinheiro, cara. Tipo, você cresceu ouvindo isso, provavelmente, sei lá, seus pais davam mais prioridade pro trabalho do que para você. Porque o tempo ele é vida. O dinheiro é o bem mais fácil de se reconquistar. Muitos tomam prejuízo, muitos falem e tal. Conseguem se reerguer. É um bem tangível que você consegue pegar e que você consegue ressarcir. Agora o tempo não. Por isso que um criminoso, quando ele comete um crime, a pena dele é o tempo na prisão, alguns anos lá, algum tempo lá. Porque esse tempo que ele perde lá, que ele vai pagar a pena dele, é algo que ele nunca vai ter de volta. Por isso que o tempo a gente deve ser observado como uma coisa mais preciosa que a gente tem. O nosso tempo de vida é limitado. Uma hora que todo mundo vai morrer e a gente tem que dar conta do tempo que a gente ficou aqui. Por isso a gente não pode desperdiçar esse tesouro que a gente tem. O antídoto da constância vai ser a humildade. Vai ser fazer o bem com aquilo que nós temos nas mãos, sem esperar ter as condições ideais para fazer. A velha frase do Cortella, faça o melhor das condições que você tem até você ter condições melhores para fazer aquilo ainda melhor. É o que um filósofo brasileiro fala e tal. Eu acabo fazendo umas piadas assim de vez em quando, mas é normal. Vou puxar também para o ponto 375 de Forja, que ele vai falar a não se acostumar a deixar o que você deve fazer agora para amanhã, porque esse amanhã nunca pode chegar. O que São José Maria nos diz é a gente colocar nessa noção de que a gente vai morrer. Existe uma coisa chamada memento mori, que a filosofia estoica nos ensina também, que é lá no passado, os gregos do passado e tal, quando eles tinham uma grande glória na vida deles, um soldado quando ganhava uma batalha, quando você conseguia algo que realmente, nossa, fosse super bom, só top das galáxias e tal, sempre ia vir alguém falando no seu ouvido, você vai morrer. Um dia isso vai acontecer. E é algo que os filósofos gregos faziam. Memento mori é nada mais que você ter noção da sua temporalidade. Você saber que você vai morrer, saber que tudo isso vai passar. Que uma hora ou outra essa glória aí que supostamente você está se vangloriando, se elevando, sacrificando a sua humildade em prol de um orgulho vão, vai acabar. E o nosso memento mori de atual vai ser muito bem lembrado por São José Maria, que tão bem usou o tempo que ele teve, que ele passou aqui na Terra, nos deixou grandes ensinamentos e algo que vai fazer a gente vencer a procrastinação. Vamos parar de colocar nosso foco, nossa energia em distrações e focar em tarefas que realmente importam, que é o que vai deixar o nosso legado aqui na Terra e aqui nessa vida. Eu me chamo César, esse é o canal Verbo Fire. Se você quiser aprender sempre mais, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, fique com Deus e até a próxima.